34. Por alguns dias, depois daquela fatídica noite, o Sr. Heathcliff evitou sentar-se à mesa conosco para as refeições. No entanto, não consentiu formalmente em excluir Hareton e Cat. Ele tinha uma aversão a ceder completamente aos seus sentimentos e resolveu se ausentar em vez disso, e fazer uma refeição a cada 24 horas parecia sustento suficiente para ele. Certa noite, depois que todos já haviam se retirado, o ouvi descer e sair pela porta da frente. Não o ouvi entrar novamente, e pela manhã descobri que ainda não havia voltado. Estávamos em abril. O tempo estava bom e quente, a grama tão verde quanto as chuvas e o sol poderiam torná-la. E as duas macieiras anãs perto da parede sul exibiam sua floração majestosa. Após o café da manhã, Catherine insistiu que eu trouxesse uma cadeira e sentasse com meu trabalho sob os pinheiros no final da casa e persuadiu Hareton, que havia se recuperado completamente do acidente, a cavar e organizar seu pequeno jardim, que foi deslocado para um canto após as sucessivas queixas de Joseph. Eu estava confortável, me distraindo com o aroma da primavera ao redor e o lindo e suave azul do céu acima, quando Cat, que havia corrido para próximo ao portão para colher algumas prímulas para enfeitar os canteiros, voltou apenas com metade do cesto carregado e nos informou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E ele ainda falou comigo, acrescentou ela com um semblante perplexo. O que ele disse? Perguntou Hareton. Para eu desaparecer da frente dele o mais rápido que pudesse. Respondeu ela. Mas ele parecia tão diferente de sua aparência habitual que parei por um momento para observá-lo. Como assim diferente? Perguntou o primo. Ora, quase contente. Não, quase não. Muito contente. Parecia entusiasmado ou feliz com alguma coisa. Respondeu ela. Caminhada noturna o revigora, então. Comentei, fingindo um ar despreocupado, quando, na verdade, estava tão surpresa quanto ela, e aflita para verificar a verdade de sua declaração, pois ver o patrão parecendo feliz não seria um espetáculo recorrente. Inventei uma desculpa qualquer e entrei. Heathcliff estava plantado junto à porta aberta. Parecia pálido e tremia, mas ainda assim era nítido um brilho de contentamento em seus olhos que alterava o aspecto de todo o seu rosto. Vai tomar café da manhã? Perguntei. O senhor deve estar faminto após caminhar por aí a noite toda. Confesso que minha intenção era de saber onde ele esteve, mas não me aventuraria a perguntar diretamente. Não estou com fome. Respondeu ele, desviando a cabeça e falando um tanto desdenhosamente, como se adivinhasse que eu estava tentando descobrir o que ocasionava seu bom humor. Fiquei perplexa, sem saber se aquele momento era oportuno ou não para passar um sermão de advertência. Não acho certo sair de casa à noite para fazer caminhadas. Observei. Em vez disso, deveria estar na cama. Não é sensato, pelo menos não nesta estação úmida. Ouso dizer que pegará um forte resfriado ou febre. Tem algo de diferente no senhor. Nada além do que eu possa suportar, respondeu ele. E com o maior prazer, desde que me deixe em paz. Entre e não me aborreça. Obedeci, e ao passar ao lado dele percebi que respirava tão rápido quanto um gato. Sim, lá vem alguma doença. Pergunto-me por onde andou e o que esteve fazendo. Pensei. Naquele dia, ele se sentou conosco para o almoço e recebeu de mim um prato cheio, como se pretendesse reparar o jejum anterior. Não estou doente nem com frio ou febre, Nelly, comentou ele em alusão ao meu discurso da manhã. E estou pronto a fazer jus a esse enorme prato que me serviu. Ele pegou o garfo e a faca para começar a comer, mas repentinamente sua inclinação para isso pareceu se extinguir. Ele os colocou de volta sobre a mesa, olhou ansiosamente para a janela, depois se levantou e saiu. Nós o vimos andando de um lado para o outro no jardim enquanto concluíamos nossa refeição, e Earnshaw disse que perguntaria o que houve. Pensou que o tínhamos aborrecido de alguma forma. Bem, ele está vindo? Questionou Catherine quando o primo voltou. Não. Respondeu o outro. Mas ele não está zangado. Parece bem satisfeito, na verdade. Mas ficou impaciente comigo por ter ido falar com ele mais de uma vez, e me mandou entrar para ficar com você. Disse que se perguntava como eu poderia querer a companhia de alguém mais além da sua. Coloquei o prato dele próximo ao fogo da cozinha, e depois de 1 ou 2 horas ele retornou à sala, quando já estava limpa e vazia. Ele, entretanto, não estava nem um pouco menos agitado, portando o mesmo comportamento estranho. Aquilo estava longe de ser normal. Um aspecto alegre sob suas sobrancelhas escuras, a mesma palidez de mais cedo, e seus dentes, vez ou outra, visíveis em um esboço de sorriso.
o corpo estremecendo, não como alguém estremece de frio ou fraqueza, mas parecendo um cordão bem esticado a vibrar. Sim, não era um tremor, mas uma vibração. Vibrava por alguma forte emoção. Vou perguntar qual é o problema, pensei. Se não eu, quem mais perguntaria? Pensei. Ouviu alguma boa notícia, Sr. Heathcliff? Parece incomumente animado. E de onde viriam boas notícias para mim? Replicou ele. Estou animado pela fome que sinto, mas aparentemente não devo comer. Seu almoço ainda está quente, disse. Por que não se senta e come? Não quero ainda, murmurou ele apressado. Vou esperar até a ceia. E Nelly, de uma vez por todas, imploro para que avise a Hareton e aos demais que fiquem longe de mim. Não desejo ser incomodado por ninguém. Desejo ter a casa inteira só para mim. Existe algum novo motivo para este banimento? Perguntei. Diga-me, Sr. Heathcliff, por que está agindo de forma tão estranha? Onde esteve ontem à noite? Não indago apenas por curiosidade, mas... É apenas por curiosidade. A quem quer enganar, Ellen? Interrompeu-me ele com uma gargalhada. Mesmo assim responderei. Ontem à noite eu estive no limiar do inferno. Hoje estou à vista do meu céu. E tenho meus olhos nele sem que distância alguma nos separe. É melhor você ir. Não verá nem ouvirá nada que a assuste se parar de bisbilhotar. Depois de varrer a lareira e limpar a mesa, deixei a sala, bem mais perplexa do que quando entrei. Ele não saiu de casa novamente naquela tarde, e ninguém se intrometeu em sua solidão. Até que às 20 horas, considerei apropriado, embora o patrão não tivesse me convocado, levar uma vela e sua ceia até a sala. Ele estava inclinado contra o peitoril de uma veneziana aberta, mas sem olhar para fora. O rosto estava voltado para a escuridão do interior da sala. O fogo se transformou em cinzas, e a sala estava cheia do ar úmido e ameno da noite nublada e silenciosa. Era possível ouvir, além do som da água corrente no córrego de Gimmerton, suas ondulações e gorgolejos sobre os seixos, ou através das grandes pedras que não podia cobrir. Proferi uma expressão de descontentamento ao ver a grade da lareira apagada e fechei as janelas, sequencialmente, até alcançar a que ele estava. Devo fechar esta também? Perguntei a fim de despertá-lo, pois parecia hipnotizado por algo. A luz brilhou em suas feições enquanto eu falava. Ah, Sr. Lockwood, não consigo expressar quão horrorizada fiquei com aquela terrível visão momentânea. Aqueles olhos negros profundos, aquele sorriso e uma palidez medonha. Pareceu-me não o Sr. Heathcliff, mas um demônio. E em meu terror, deixei a vela inclinar em direção à parede e ela se apagou, me deixando na escuridão. Sim, feche-a. Respondeu em sua voz familiar. O que houve? Por que está agindo tão estranhamente? Por que segurou a vela na horizontal? Vá rápido e traga-me outra. Saí correndo em um estado tolo de pavor e disse a Joseph. O patrão deseja que você leve uma vela acesa para ele e reacenda o fogo. Não me atreveria a voltar àquela sala naquele momento. Joseph sacudiu um pouco de carvão da lareira da cozinha, os recolheu com uma pá e se foi. Mas trouxe de volta instantes depois, com a bandeja do jantar na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff estava indo para a cama e não queria comer nada até a manhã do dia seguinte. Nós o ouvimos subir as escadas, mas ele não procedeu para seu aposento usual, mas foi em direção àquele cômodo onde fica a cama com painéis. A janela, como mencionei antes, é larga o suficiente para que qualquer pessoa a atravesse. E me ocorreu que ele pretendia outra excursão à meia-noite, da qual preferia que não tivéssemos suspeitas. Ele é um ghoul ou um vampiro? Pensei comigo mesma. Tinha lido sobre tais horríveis demônios encarnados. E então me propus a refletir sobre como cuidara dele da infância, e o vi crescer até a juventude, e o segui quase ao longo de todo o seu curso. E que absurdo era ceder àquela sensação de horror. Mas de onde ele veio? O pequeno de tez escura, abrigado por um homem de bom coração. Murmurava a superstição em minha cabeça, até que cochilei. Sonhei com hipóteses de quem seriam seus pais, ou algum outro parentesco adequado para ele. Em minha mente ecoavam as reflexões supersticiosas de quando estava acordada, tentando rastrear sua origem, percorrendo por variações sombrias sobre a existência dele. Terminei por imaginar sua morte e funeral, dos quais tudo o que me recordo é de estar extremamente constrangida por ter a tarefa de ditar uma inscrição para seu epitáfio e consultar o sacristão sobre isso. E como ele não tinha sobrenome, e não sabíamos dizer sua idade, fomos compelidos a nos contentar apenas com a palavra Heathcliff.
De fato, essa parte do sonho se tornou realidade. Se for ao cemitério, lerá em sua lápide apenas isso: seu único nome e a data de seu falecimento. O nascer do sol me restaurou o bom senso. Levantei-me e fui para o jardim, assim que clareou o dia, para verificar se havia alguma pegada sob sua janela. Não havia nenhuma. Ele ficou em casa dormindo e vai levantar disposto hoje, pensei. Preparei o café da manhã para a família, como era meu costume, mas disse a Hareton e Catherine para que comessem antes que o patrão descesse, pois ele se deitou tarde. Eles preferiram fazer a refeição ao ar livre, sob as árvores, onde preparei uma mesinha para que se instalassem. Na minha reentrada, encontrei o Sr. Heathcliff no andar de baixo. Ele e Joseph estavam conversando sobre alguns negócios agrícolas. Ele dava ao criado instruções sobre o assunto discutido, mas falava rapidamente e virava a cabeça continuamente para o lado e tinha a mesma expressão animada do dia anterior, ainda mais exagerada. Quando Joseph saiu da sala, ele se sentou no lugar de sempre e comecei a servi-lo. Coloquei o bule com café diante dele, que o aproximou de si, e em seguida pousou os braços sobre a mesa e olhou para a parede oposta, como eu supus, examinando uma parte particular dela, de cima a baixo, com olhos cintilantes e inquietos, e com tanto interesse que até parou de respirar por meio minuto. Bem? Exclamei, empurrando um pedaço de pão contra sua mão. Coma e beba enquanto está quente. O café está pronto há quase 1 hora, esperando pelo senhor. Ele não me notou, mas sorriu. Preferia ter visto ele ranger os dentes do que sorrir daquela forma. Senhor Heathcliff! Senhor! Gritei. Pelo amor de Deus, não me olhe com esse semblante de quem teve uma visão sobrenatural. Não fale tão alto, pelo amor de Deus. Respondeu ele. Vire-se e diga-me, estamos sozinhos? Claro, respondi. Claro que estamos sozinhos. Ainda assim o obedeci involuntariamente, como se não tivesse certeza. Com um movimento de sua mão, ele abriu um espaço na frente entre as coisas do café da manhã e se inclinou para a frente a fim de ficar mais à vontade para olhar. Naquele momento, notei que ele não fitava a parede. Ele estava com o mesmo olhar de quando o encontrei sozinho na sala na noite anterior e parecia fixá-lo em algo a menos de 2 metros de nós. E o que quer que o encarasse, dava-lhe aparentemente prazer e dor em extremos. Ao menos era a ideia que seu semblante, bastante angustiado, porém extasiado, sugeria. O objeto imaginário também não estava imóvel, pois os olhos dele o seguiam com uma diligência incansável, e mesmo falando comigo, não o perdia de vista. Inutilmente o lembrei de sua prolongada abstinência de alimentos. Se ele se movia para tocar em qualquer coisa em conformidade com minhas súplicas, se ele esticava a mão para pegar um pedaço de pão que fosse, os dedos cerravam antes de alcançá-los e permaneciam na mesa, esquecidos de suas obrigações. Sentei-me, sendo a encarnação da paciência, tentando atrair sua atenção absorta de sua especulação envolvente, até que ele ficou irritado e se levantou, indagando por que eu não permitia que tivesse o tempo que bem lhe conviesse para as refeições. Em seguida, disse-me que da próxima vez não precisaria esperá-lo, era apenas servir e sair da sala. Tendo proferido essas palavras, ele saiu de casa, vagarosamente passeou pelo caminho do jardim e desapareceu pelo portão. As horas correram ansiosamente, e uma nova noite chegou. Retirei-me para descansar bem tarde da noite, e quando o fiz não consegui dormir. O Sr. Heathcliff retornou por volta de 00:30, e em vez de ir para seus aposentos, se isolou na sala de estar. Fiquei alerta e não parei quieta na cama, até que finalmente me vesti e fui até a sala. Estava apreensiva demais para ficar deitada, perturbando meu cérebro com uma série de dúvidas inúteis. Pelo som que ouvia, distingui os passos inquietos do Sr. Heathcliff, que frequentemente quebrava o silêncio por uma inspiração profunda parecendo um gemido. Também murmurava palavras sem sentido, e dessas, a única que consegui entender foi o nome de Catherine, juntamente com algum termo intenso de carinho ou sofrimento. Falava como se conversasse com alguém além dele no cômodo, em um tom baixo e fervoroso, como se as palavras saíssem do fundo de sua alma. Não tive coragem de entrar na sala, mas desejava desviá-lo de seu devaneio. Assim, me pus a mexer na lareira da cozinha, atiçando o fogo e a varrer as cinzas. Isso o atraiu mais cedo do que eu esperava. Ele abriu a porta imediatamente e disse: Nelly, venha cá, já amanheceu? Entre e traga uma vela acesa. Já são 4 horas, senhor, respondi. Deseja uma vela para subir? Podia ter acendido aqui na cozinha. Não, não quero subir, disse ele. Venha. Entre, me acenda uma vela e faça tudo o que tiver que fazer aqui.
Devo soprar as brasas vermelhas primeiro antes de carregá-las daqui. Respondi, pegando uma cadeira e o fole. Ele vagava para lá e para cá, enquanto isso, em um estado próximo da desorientação. Seus suspiros pesados se sucedendo, tão densos que não deixavam espaço para a respiração normal entre eles. Quando amanhecer, mandarei buscar Green, disse ele. Gostaria de fazer algumas investigações legais enquanto ainda posso pensar com clareza. Ainda não escrevi meu testamento, e não tenho ideia do que fazer com meus bens. Pudera eu aniquilá-los da face da terra. Eu não diria isso, Sr. Radcliffe, interrompi. Não pense em testamento por enquanto. Ainda será poupado para se arrepender de suas muitas injustiças. Jamais esperei que seus nervos ficariam desordenados. E estão em bastante desordem neste momento, e o senhor é o maior culpado disso. A maneira como passou esses 3 últimos dias poderia lançar um titã ao chão. Coma um pouco e tire algum tempo para repousar. Se parar em frente a qualquer superfície espelhada, verá o quanto necessita de ambos. Suas bochechas estão ossudas e seus olhos vermelhos, como uma pessoa morrendo de fome, prestes a ficar cega por não pregar o olho. Não sou culpado por não poder comer ou descansar, respondeu ele. Eu lhe asseguro que não é minha intenção. Eu farei os 2 assim que possível. Mas seu pedido seria o mesmo que convidar um homem lutando na água para não se afogar, que pare e descanse a um braço de distância da costa. Devo alcançá-la primeiro, e então descansarei. Bem, não se importe com o Sr. Green, então. E quanto ao arrependimento? Não fiz nenhuma injustiça e não me arrependo de nada. E também estou feliz, mas não o bastante. A felicidade da minha alma mata meu corpo, mas não se satisfaz. Feliz, senhor? Questionei. Que forma estranha de se sentir feliz. Se pudesse me ouvir sem ficar zangado, poderia oferecer alguns conselhos que fariam mais feliz. Conselhos? Quais? Perguntou ele. Fale. O senhor sabe, Sr. Radcliffe. Comecei. Que desde o tempo em que tinha 13 anos, viveu uma vida egoísta e anticristã. E provavelmente quase não teve uma Bíblia em suas mãos durante todo aquele período. Deve ter se esquecido do conteúdo do livro sagrado. E pode não ter espaço para pesquisá-lo. Pode ser doloroso mandar buscar alguém, um ministro de qualquer denominação, não importa qual, para explicá-lo e mostrar o quanto se desviou de seus preceitos. E como, no momento, o senhor será impróprio para o paraíso, a menos que uma mudança ocorra antes que parta desta terra. Estou mais agradecido do que com raiva, Nelly, disse ele, pois você me lembrou da maneira como desejo ser enterrado. Devo ser levado para o cemitério à noite. Você e Harrington podem, se assim desejarem, me acompanhar. E atente, principalmente em perceber se o sacristão obedecerá às minhas instruções sobre os 2 caixões. Nenhum ministro precisa estar presente. Também não precisam dizer alguma coisa sobre mim. Digo-lhe que quase alcancei o meu céu. E sendo assim, o paraíso dos outros pouco me importa. E imaginemos que o senhor insistisse em seu obstinado jejum e morresse de inanição, e se recusassem a enterrá-lo onde deseja ter seu descanso final. Disse perplexa com sua indiferença ímpia. O que pensaria disso? Eles não vão fazer isso, respondeu ele. E caso façam, você deverá mover meus restos mortais em segredo. E caso me negligencie, deve provar praticamente que os mortos não estão completamente mortos. Assim que ouviu a movimentação dos demais membros da família, que despertavam, ele correu para seus aposentos, e eu respirei de alívio. Contudo, à tarde, enquanto Joseph e Harrington estavam trabalhando, ele entrou na cozinha novamente, e com um olhar selvagem convidou-me a entrar e pediu que me sentasse na sala. Disse que gostaria de companhia. Recusei o convite, dizendo-lhe claramente que sua conversa estranha e a maneira como estava se comportando ultimamente me assustaram, de modo que eu não tinha coragem ou nem sequer vontade de ficar a sós na presença dele. Acredito que me considere um demônio, disse ele com uma risada sombria. Alguém demasiadamente horrível para viver sob um teto decente. Em seguida, voltando-se para Catherine, que estava sentada ali, mas correu para se esconder atrás de mim assim que ele entrou, acrescentou meio zombeteiro. Venha, garota. Não vou te machucar, não. Para vocês me fiz pior do que o diabo. Bem, há alguém que não se encolhe ao me ver. Por Deus, ela é implacável. Pelos demônios. É indizivelmente demais para um ser de carne e osso suportar. Até mesmo um ser como eu. Ele não solicitou a companhia de mais ninguém. Ao anoitecer, entrou em seu quarto e permaneceu lá. Durante toda a noite e pela manhã,
Ouvimos seus gemidos e murmúrios para si mesmo. Hareton estava aflito para vê-lo, mas pedi que fosse em busca do Dr. Kenneth. Assim que o médico apareceu, pedi ao patrão que nos deixasse entrar e tentei abrir a porta, que estava trancada. Heathcliff praguejou e nos mandou para o diabo. Disse que estava melhor e que queria ser deixado em paz, fazendo com que o Dr. Kenneth se fosse. A noite seguinte foi muito úmida. Na verdade, choveu até amanhecer. E enquanto dava minha caminhada matinal em torno da casa, observei a janela do patrão aberta balançando, e a chuva caindo no quarto. Não é possível que ele esteja deitado. Aquele aguaceiro o encharcaria. Deve ter saído ou ao menos se levantado. Chega de medo. Vou conferir em silêncio como está. Pensei. Usando outra chave, consegui entrar no quarto e me apressei em direção aos painéis, para abri-los, pois o cômodo estava desocupado. Empurrei-os rapidamente para o lado e chequei ali dentro. O Sr. Heathcliff estava lá, deitado de costas. Os olhos se fixaram em mim de uma forma tão intensa que dei um passo para trás. Ele pareceu sorrir. Não poderia pensar que estava morto, mas seu rosto e pescoço foram lavados com a chuva. A roupa de cama pingava e ele estava perfeitamente imóvel. A veneziana que balançava com o vento havia roçado uma das mãos, que repousava no peitoril. Mas não escorria sangue da pele ferida. E quando coloquei meus dedos nela, não podia mais duvidar. Ele estava morto. Fechei a janela e passei a mão por seus cabelos negros, tirando-os de sua testa e tentei fechar seus olhos para extinguir, se possível, aquele assustador olhar vivo de exultação antes que qualquer outra pessoa o visse. Contudo, eles não se fechavam, parecendo tripudiar das minhas tentativas. Seus lábios entreabertos em um sorriso, deixando à mostra os dentes brancos e afiados, zombavam igualmente de mim. Com uma sensação latente de covardia que se instalou em mim naquele momento, gritei por Joseph, que se arrastou até lá e fez um alto barulho. Mas recusou-se resolutamente a tocar no corpo desfalecido. "O demônio está atormentando a alma do homem!" gritou ele. "E por mim pode levar sua carcaça sem ter que barganhar. Olha a cara dele, zombeteiro e perverso até em seu leito de morte." E o velho pecador sorriu desdenhoso. Por pouco pensei que ele pretendia dar cambalhotas em torno da cama, mas se recompôs. De repente se ajoelhou e, erguendo as mãos, agradeceu a Deus que o senhor legítimo do Morro dos Ventos Uivantes recuperava seu posto e seus direitos. Fiquei chocada com o terrível acontecimento. E minha memória inevitavelmente voltou a tempos anteriores com uma espécie de tristeza opressora. Entretanto, triste mesmo estava o pobre Hareton, o mais injustiçado. Foi o único que realmente sofreu muito. Ele passou a noite ao lado do cadáver, chorando com amargura. Apertava sua mão e beijava-lhe o rosto cruel, que ainda estampava aquela expressão de escárnio que todos evitavam contemplar. E lamentou com aquela forte dor que brota de maneira natural de um coração bondoso e cheio de generosidade, ainda que tão duro quanto aço. O Sr. Kenneth ficou perplexo ao pronunciar de que desordem o patrão faleceu. Eu escondi o fato de ele não ter comido nada por 4 dias, temendo que pudesse causar problemas. E então estou convencida de que ele não se absteve de propósito. Foi a consequência de sua estranha doença, não a causa. Nós o enterramos, para escândalo de toda a vizinhança, como desejava. O cortejo foi formado apenas por Earnshaw e eu, o sacristão e mais 6 homens que levavam o caixão. Estes partiram assim que o caixão baixou para a sepultura, e ficamos para vê-lo coberto. Hareton, com o rosto vermelho de tanto chorar e uma enxurrada de lágrimas que insistia em cair, arrancou um punhado de grama verde e o colocou sobre a sepultura de Heathcliff, que hoje está tão suave e verdejante quanto os túmulos de seus companheiros. E espero que seu inquilino durma tão profundamente quanto os demais. Porém, o pessoal do campo, se perguntar a eles, jurariam pela Bíblia que ele caminha por lá. Há aqueles que dizem que o encontraram perto da igreja e na charneca, e até mesmo dentro desta casa. Contos ociosos, você dirá, e eu também diria. O velho rabugento, perto do fogo da cozinha, afirma ter visto os dois, espiando para dentro de seu quarto. Diz que os vê em todas as noites chuvosas desde a morte de Heathcliff. E algo estranho aconteceu comigo cerca de 1 mês atrás. Certa noite estava indo para a granja, uma noite escura com trovões ameaçadores, e precisamente no marco de pedra encontrei um menino com uma ovelha e 2 cordeiros atrás dele. Ele se desmanchava em lágrimas. Supus que os animais estavam ariscos demais e não queriam obedecê-lo.
Qual é o problema, meu homenzinho? Perguntei. Heathcliff e uma mulher estão ali, perto da colina. Soluçava o menino. E eu não quero passar por lá. Não vi nada. Mas nem os animais ou o menino queriam seguir em frente. Então disse a ele que usasse a estrada mais abaixo. Muito provável que tenha dado vida a esses fantasmas de tanto que pensava sobre eles, enquanto atravessava a charneca sozinho, por conta das histórias absurdas que seus pais e amigos reproduziam. Ainda assim, não gosto de estar fora de casa no escuro. Já não gosto de ser deixada sozinha nesta casa tão horrível. Não posso evitar. Ficarei feliz quando eles saírem e se mudarem para a granja. Eles estão indo para a granja, então? Sr. Lockwood comentou. Sim, respondi. Assim que se casarem. E isso ocorrerá no dia de Ano Novo. E quem ficará morando aqui, então? Ora, Joseph vai cuidar da casa, e talvez um rapaz venha ajudá-lo e o fará companhia. Eles vão morar na cozinha e o resto será fechado. Para que os tais fantasmas a usem, caso queiram habitar a propriedade? Não, Sr. Lockwood. Disse Nelly, balançando a cabeça. Eu acredito que os mortos descansam em paz. E não é certo nos referir a eles de forma leviana. Naquele momento, o portão do jardim abriu. Os jovens errantes estavam voltando. Esses dois não têm medo de nada, resmunguei, observando a aproximação através da janela. Juntos desafiariam o diabo e qualquer legião de demônios que o acompanhasse. Quando eles pisaram nas pedras da porta e pararam para dar uma última olhada na lua, ou mais corretamente, um no outro pela luz dela, me senti irresistivelmente impelido a escapar deles novamente. E, pressionando uma lembrança nas mãos da Sra. Dean, e desconsiderando suas objeções à minha grosseria e falta de cordialidade, desapareci pela cozinha assim que eles entraram pela porta da frente da casa. E assim deveria ter confirmado Joseph em sua opinião sobre as nada discretas indiscrições de sua colega. Mas ele felizmente não o fez, reconhecendo-me como um nobre e respeitável pelo belo anel de um soberano que deixei cair aos pés dele quando saí. Minha caminhada para casa foi prolongada por um desvio na direção da igreja. Quando sob suas paredes percebi que a decadência havia progredido até mesmo em 7 meses. Muitas janelas mostravam vãos negros sem vidro, e ardósias se projetavam aqui e ali para fora das linhas do telhado, para gradualmente serem eliminadas pelas tempestades de outono que se aproximavam. Busquei e logo descobri as 3 lápides na encosta próxima à charneca. A que estava no meio era cinzenta e estava um pouco enterrada no mato. A de Edgar Linton só se harmoniza com a relva e o musgo subindo por seus pés. A de Heathcliff ainda está com uma tímida vegetação. Demorei-me em volta deles, sob aquele céu benigno. Observei as mariposas vibrando entre as urzes e as campânulas, ouvindo o vento suave respirando através da grama, me questionando como alguém poderia imaginar um sono inquieto para os que dormiam sob aquela terra tranquila.